Dias antes da morte, fez um testamento no qual nomeava herdeiro do trono português o seu parente mais próximo, Dom Manuel, Duque de Beja, que era irmão da rainha, portanto era seu cunhado, e por outro lado era seu primo direito. Nesta época, estamos no fim do século XV, a Espanha afirmava-se cada vez mais como uma das mais importantes nações da Europa. A Espanha queria dominar a Europa, como é que não havia de dominar a península toda? Para toda a gente era evidente que a Espanha ia ser só uma. O que se podia discutir era o papel que Portugal ia ter nessa unidade. Íamos ser assim uma nação satélite, marginal, aqui com um vago governador de Portugal, ou poderíamos ser a nação cabeça, com a capital em Lisboa e a coroa das Espanhas na testa do rei de Portugal? Era isso que estava em discussão. Ora, o rei Dom Manuel teve exatamente do mesmo modo que o antecessor, Dom João II, o projeto de unir todas as coroas da Espanha sob o cetro del Rei de Portugal. E foi para isso que ele casou com uma filha dos Reis Católicos que podia vir a ser Rainha de Espanha. Mas esse casamento teve um preço odioso. É que os Reis Católicos tinham como projeto prioritário a unidade da Espanha, mas uma unidade sob todos os aspectos. E foi por isso que eles, no dia 30 de abril do ano de 1492, mandaram arautos a todas as cidades da Espanha a proclamar que todos os judeus ou se convertiam, ou saíam, ou morriam. Perante aquela intimação, eles realmente saíram de Espanha. Devo dizer que os judeus em Espanha eram, nessa altura, centenas de milhares. Foram muitos desses que se vieram fixar aqui, eram mercadores, eram juristas, eram matemáticos, eram astrónomos, eram médicos, eram professores, eram pilotos do mar alto. De certo modo, eram eles os quadros mentais do país. Eram eles quem geriam os grandes negócios. Portanto, a economia do país estava nas mãos deles. É muito possível que os reis católicos tenham compreendido o perigo que resultava desse verdadeiro êxodo de quadros. A verdade é que se o rei Dom Manuel casava com a possível herdeira dos tronos de Espanha, Dom Manuel vinha a ser rei de Espanha. E então os judeus tinham sido expulsos de Espanha, mas estavam aqui no Reino Unido, era como se ficassem lá dentro. Bom, seja como for, uma coisa é certa. Os reis católicos, para o nosso Dom Manuel poder casar com a filha, impuseram uma condição. Antes de casar, tinha de expulsar todos os judeus de Portugal. O nosso rei Dom Manuel, na véspera do Natal do ano de 1496, mandou proclamar em todas as terras e vilas do país ordem para os judeus saírem de Portugal até ao mês de outubro. Se não saíssem, ou se convertiam e eram batizados, ou eram condenados à morte. Mas, ao mesmo tempo, também deu ordem para na fronteira não deixarem passar judeu nenhum, para nos portos marítimos não deixarem embarcar nos navios judeus nenhum. E, é claro, assim chegou o mês de outubro, os judeus não tinham podido sair de Portugal. Aí ele
uma vez que estavam cá, obrigou-os todos a batizarem-se. Esse batismo forçado fez-se em todo o país e eu penso que foi realmente um dos momentos mais infelizes da história de Portugal. Porque então, como agora, não há rei nenhum, não há lei nenhuma, não há força nenhuma que obrigue um homem a acreditar naquilo em que realmente não acredita. Por isso, os judeus, batizados à força, ficaram cristãos por fora, mas judeus por dentro. O rei Dom Manuel sabia bem que era assim. Mandou fechar todas as sinagogas do país e decretou durante 30 anos: ninguém pode ser incomodado por motivos religiosos. Acreditava ele que 30 anos depois já ninguém se lembrava sequer que tinha sido judeu. Enganou-se, porque as sinagogas fecharam, mas as mães continuaram a ensinar aos filhos a única verdade em que elas acreditavam. 30 anos depois, milhares de portugueses acreditavam que o Messias ainda está para vir ao mundo, que a lei nova é uma impostura e que a verdade verdadeira é a que a lei velha nos ensina. O reinado de Dom Manuel será um dos mais gloriosos períodos de toda a história de Portugal. Em primeiro lugar, é um tempo de reconciliação. Os nobres imigrados, que eram muitos, voltaram a Portugal, a Casa de Bragança foi restaurada, todos os imensos bens que lhe tinham sido confiscados e que agora pertenciam à coroa foram-lhe restituídos. A linha política da época manuelina procura reunir as duas metades desavindas da nação, ao mesmo tempo que protege a alta nobreza, apoia os conselhos, escuta as recomendações das cortes, mandou oferecer pelourinhos de mármore a todas as vilas que lhe pediram, e eu penso que até a muitas que lhe não pediram. Usou todos os processos de atrair a si a simpatia das classes populares. São também de seu tempo as grandes reformas que introduziram a ordem e a legalidade na administração pública. Primeiro, a reforma da Fazenda, que veio regularizar e tornar mais eficaz a cobrança dos impostos. Depois, a reforma dos pesos e medidas fez que em todo o nosso país as medidas, quer de capacidade, quer de comprimento, fossem iguais. A reforma dos forais, que com o hábil pretexto de que os forais eram muito antigos, estavam já muito velhos e rotos e não se podiam ler, ele ofereceu forais novos, que eram muito bonitos, tinham belas iluminuras, mas que realmente cerceavam as liberdades locais e normalizavam a administração. As ordenações manuelinas foram publicadas em 1514 e que são o primeiro conjunto sistemático, metódico de legislação portuguesa. A atividade cultural foi também intensa. Construíram-se por todo o país monumentos, alguns dos quais de uma extrema importância, como por exemplo esta Torre de Belém, e que representa uma espécie de proclamação triunfal. Isto exprime toda a glória do rei por ter conseguido chegar à Índia. Ou ali o Mosteiro dos Jerónimos,
em cujo portal está a estátua do próprio rei Dom Manuel e também a da rainha. O claustro manuelino da